Boa noite. Boa noite. O Jornal Bate-Pau começa agora. Pressão contra o Irã. Os Estados Unidos e demais potências ocidentais pressionam o Irã a interromper seu programa de enriquecimento de urânio. O governo iraniano afirma que as atividades nucleares têm fins pacíficos, mas é acusado pelas potências de planejar a construção de bombas atômicas. Em razão disso, a ONU já aprovou 4 rodadas de sanções contra o Irã. Para mais informações, chamamos a repórter Paula Avena, diretamente do Irã. Boa noite, Paula. Boa noite. Estamos agora com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. Senhor presidente, qual a sua posição em relação às pressões dos Estados Unidos e demais países para que o Irã encerre suas atividades no desenvolvimento do urânio? Na verdade, as pressões internacionais começaram há muito mais tempo, desde a vitória da Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a ditadura do Shah Reza Pahlavi. Aliados dos norte-americanos, os Estados Unidos colocam-se contra o nosso regime. Como declarei anteriormente, não iremos encerrar nossas atividades. E quanto às acusações do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush? Deve ao fato de darmos apoio a grupos fundamentalistas islâmicos, que são considerados terroristas pelos americanos. Além do mais, nossas pesquisas são para fins pacíficos e o nível do enriquecimento de urânio é permitido pelo TNP, desde que o processo esteja inspecionado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Isto vem sendo feito e as acusações são baseadas em desconfianças políticas. O nível da nossa pesquisa está longe do nível necessário para a fabricação de bombas atômicas. E apenas lembrando que o TNP, ou Tratado de Não Proliferação, permite que apenas 5 países, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, mantenham seu arsenal nuclear e proíbe que os demais produzam bombas atômicas. Paula Avena, diretamente do Irã, para o Jornal Bate-Pau. Vamos chamar agora a repórter Marcela Barbão, que está na Avenida Paulista, para saber o que a população acha sobre o enriquecimento de urânio. Boa noite, Marcela. Boa noite, Mafalda Pinto. Estamos aqui diretamente da Avenida Paulista e agora vamos conversar com a Jennifer sobre a relação polêmica nuclear. Jennifer, em relação à polêmica nuclear nos últimos anos do Irã, como você acha que estariam os estudos? Que o Irã vem sendo o centro de uma grande polêmica devido às suspeitas que os outros países têm que eles possam esconder bombas atômicas e um grande arsenal nuclear. E por que o Irã é considerado um país de ameaça para os outros países? Devido à sua grande tecnologia nuclear e suas reservas de urânio, petróleo e gases. Ana Paula, quais as atitudes tomadas pela ONU em relação ao Irã e a sua polêmica? A ONU adotou a proibição de comercializar armas. E na sua opinião, quais seriam os motivos do Irã querer tanto manter o seu programa de enriquecimento de urânio? Ele afirma que é devido às necessidades de diversificar a fonte de energia do país. Muito obrigada. E agora vamos falar um pouco com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, qual motivo teria levado o Irã a construir a sua nova usina nuclear? Um dos motivos seria para aumentar suas reservas de urânio para fins médicos. E já que o Irã é um país considerado sua polêmica nuclear, qual seria a possível reação dos outros países ao saberem dessa nova usina? Com certeza achavam que era para fins negativos, como produzir bombas atômicas e aumentar a sua capacidade nuclear. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Bom, podemos analisar que os brasileiros estão muito bem atentos e informados sobre a questão da polêmica do Irã. Berlindo Cruz, agora é com você aí no estúdio. Repórter Ingrid Bahia, responda para mim. Neste ponto, Brasil e Irã compartilham interesse comum quando se trata do enriquecimento de urânio? Boa noite, Berlindo. Ambos enriquecem urânio e pode no futuro próximo tornar-se exportadores nessa área. Estou aqui no parlamento, onde estão reunidos os representantes do governo do Brasil, Irã e Turquia. E iremos saber mais sobre esse interesse. Boa noite, Hector. Boa noite. Boa noite. Que interesses os governos compartilham? Eu acho que por essa razão temo que as expensões ilimitadas previstas
Pelo protocolo admissível, posso camuflar uma espionagem industrial. Boa noite, Natan. O que o senhor acha sobre esse interesse? É óbvio, e com a possibilidade de que vários países detenham essa tecnologia, além da questão de segurança, também englobar as questões econômicas. Boa noite, Edgar. O que o senhor acha sobre esse acordo? As iniciativas de buscar um papel de destaque na revolução de um problema internacional faz parte da ofensiva para conquistar uma vaga de membro permanente do Conselho de Segurança da ONG, que é a meta da diplomacia brasileira. Do Parlamento para Maria Clotildes. Agora, uma pesquisa realizada na Escola Cesarino Borba de Iracemápolis com a repórter Emanuele Costa. Boa noite, estamos diretamente da Escola Cesarino Borba com a professora Camila, que estará fazendo uma chamada oral em seus alunos a respeito do tema Protestos de 2009 que abalaram o regime iraniano. Boa noite, Manuela. Boa noite. Bom, esse bimestre estudamos sobre o protesto que aconteceu no ano de 2009 no Irã com as novas eleições do novo presidente. Bom, com a matéria dada esse bimestre, vou fazer algumas perguntas. Albino, o que você pode me dizer a respeito do que acontece atualmente no Irã? Atualmente no Irã, a autoridade é concedida pelo líder religioso, sendo que o primeiro a ocupá-lo foi Ruhollah Khomeini, no qual se mantém até hoje. Em 2009, houve as eleições. No que a população acreditava? Acreditavam na reeleição de Eusébio Massab e se mostravam entusiasmados com suas novas propostas. Ok. Churupitas, qual foi o motivo dos protestos depois das eleições? Bom, o conflito ocorreu pela eleição de Mohamed contra 33% de Mossavi, onde foi que ocorreu todo esse conflito. Maria Clara, diante dessa porcentagem, de que o governo foi acusado? O governo foi acusado de fraudar o resultado. Com isso, formou-se uma milícia onde se deu a morte de muitos manifestantes. Tonhão, nesse regime, o que o presidente lidera? O presidente lidera a ala radical, onde o setor se opõe sobre as grandes influências. Os moderados e os reformistas estão representados como quem? E possuem referência da onde? Do outro lado estão os moderados e os reformistas como ex-candidatos, sendo que ambos os lados têm como referência a Revolução Islâmica. E por fim, Madruga, qual foi os motivos de Ahmadinejad ser eleito? Os motivos foi que a população não tinha como reivindicar as manifestações, porque a maioria da população não tinha acesso à mídia. Ok. Agora voltamos ao estúdio. Agora vamos chamar o repórter Igor, que vai entrevistar 3 especialistas sobre o assunto de armazenamento de urânio do Irã. Boa noite, Berlindo. Estamos aqui hoje com 3 especialistas. O primeiro especialista é o Maicon. Maicon, o que você sabe sobre o acordo entre Irã e Turquia e o que o Irã ganharia em troca? Boa noite. Pelo que sei, o governo iraniano comprometeu a enviar 1,2 mil quilos de seu urânio para ficar sob a guarda da Turquia. Após um ano, receberia em troco 120 mil quilos de combustíveis para pesquisas médicas. Agora vamos para o segundo especialista, Valdir. Quais eram os países que sancionaram o acordo do urânio que ficaria em posse do Irã? As maiores resistências contra a adoção são China e Rússia, que mantêm relações estreitas com o Irã. Estamos aqui com o terceiro e último especialista, Gilmar. Por que os países resolveram vetar o enriquecimento de urânio do Irã? Porque o Irã já tinha naquele momento muito mais urânio do que em 2009 e com isso o Irã poderia fazer a fabricação de uma bomba nuclear. Thaisa Galvão, diretamente do Senado, com os a favores e contras. É com você, Thaisa.
Boa noite. Estamos aqui com duas representantes para falarmos sobre a questão do Tratado de Não Proliferação. Vamos conversar agora com Renata para saber o porquê da sua opinião contra. Boa noite, Renata. Por que você acha que o Tratado de Não Proliferação será desnecessário para o Brasil? Boa noite, sim. Eu acho que o TNP não será totalmente desnecessário, né? A questão do TNP é evitar uma possível guerra, né? Uma possibilidade de tal conflito não está nos países que não detêm armas nucleares, e sim nos países que as detêm. Então, por isso não será necessário o TNP no Brasil. Muito obrigada, Renata. Agora vamos conversar com Roberta para saber o porquê ela acha que será necessário o Tratado de Não Proliferação para o Brasil. Boa noite, Roberta. Boa noite. Da mesma forma que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as demais, o TNP é desigual e injusto, mas superior às alternativas existentes. O Brasil é um dos raros países que permite a agência de suas instalações militares. O que teríamos a temer se nada a esconder? Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada, Renata, pelo depoimento. Voltamos à redação. Ficamos aqui com mais uma edição do Jornal Bate-Pau. Boa noite.